It's coming. Bem, meu irmão, a paz do Senhor a todos os alunos. Bem-vindo à segunda classe da Escola Bíblica Rede, que eu sou o pastor Luiz Carlos Tavares, e vamos iniciar agora a segunda aula, a inspiração da palavra de Deus, a inspiração da Bíblia, a inspiração das Sagradas Escrituras. Ora, a inspiração da palavra? Primeiro você entender inspiração. O que é inspiração, pastor? Inspiração, ou seja, aquele que inspirou os homens a escrever, quem deu a história da Bíblia, quem criou a palavra. Na verdade, a inspiração, a Bíblia o autor da Bíblia é o Pai. O autor da Bíblia é o Pai. O autor da Bíblia não é Davi, o autor da Bíblia não é Jeremias, Isaías, não são os profetas, aqueles nem Moisés que escreveram alguns livros. Eles apenas traduziram, ditaram algumas coisas que aconteceu. A Bíblia, ela é a palavra, e ela contém a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Por quê? Tem momentos na Bíblia que não é Deus que está falando, é o homem que está falando. Exemplo, tem momentos que é o diabo que está falando, é exemplo de Mateus capítulo número 4. Ou seja, contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Por quê? Ela é toda inspirada, segundo o apóstolo Paulo. Toda escritura é inspirada e apta para discernir. Enfim, o escritor aos Hebreus diz que a palavra do Senhor, ela vai na divisão da alma e do espírito, entre os ossos e medulas. Ela é apta para discernir todas as coisas. Então você agora já deve ter assistido a primeira aula, por essa aula, e vamos agora iniciar essa segunda aula sobre a inspiração da Bíblia. Quero aqui ler no livro para você que está nos assistindo agora. Você sinceramente terá esse livro em suas mãos, porque o autor da Bíblia é o próprio Pai. Porque a palavra de Deus, ela subsiste desde a eternidade, ou seja, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Porém, agora a palavra é o verbo de Deus encarnado. Jesus se encarnou, Jesus é o verbo do Pai, ou seja, Jesus é o verbo encarnado. Tudo que Deus fez, Ele vai fazendo pela sua palavra. No livro de Gênesis, capítulo 1, você pode perceber, Ele faz tudo pela sua palavra. E daí vai começando a história, e Ele vai inspirando homens para viver, o que o verbo iria viver, ou seja, que Jesus iria viver. Se você pegar 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 11, lá está dizendo que homens que iam viver antecipadamente a vida, ou a vida do Cristo, que o Cristo iria vivenciar, como o Salmo 22, que Jesus ia passar. Alguns homens do Antigo Testamento vivenciaram antes que ele vivenciasse, que era como se fosse uma projeção profética, ou seja, projetando o Cristo que haveria de vir, mostrando o que era que o Cristo iria fazer, qual era o seu trabalho, qual era a sua função. Eu vou ler aqui para vocês uma parte do livro para nós pegarmos uma base para nós ensinarmos a vocês. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus e ao mesmo tempo é a palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito procede da boca de Deus, como já foi dito. Você vai ver um exemplo de Mateus capítulo 4, aqui no seu livro você vai ter tudo isso aí. O poder da palavra de Deus foi dado ao Filho, e ele é o verbo de Deus, a palavra é dele. O Pai é o arquiteto da criação, mas o verbo é a execução. O verbo se faz, profetiza e executa. O Pai dá testemunho da palavra. Ele ordena que vejamos e ouçamos e leiamos a palavra. Como Jesus está em nosso meio agora, e Ele está no trono, junto ao Pai, porque Ele está em nosso meio pela palavra e também pela pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que iria, mas rogaria o Pai que enviaria outro Consolador, ou seja, no Evangelho de João capítulo 16, no Evangelho de João capítulo número 14, Jesus prometeu aos discípulos que Ele iria ao Pai, subiria ao Pai como Ele subiu em Atos 1, mas rogaria o Pai e enviaria outro Consolador. Outro Consolador
ou seja, mandaria o Espírito Santo. Só que no livro de Gênesis, capítulo número 6, a Bíblia diz que o Senhor não deixaria mais o Espírito Santo viver com o homem na terra, com ele para sempre, mas nunca mais o Espírito Santo viria. O Senhor diz: o meu Espírito não viverá com o homem mais para sempre. Mas só, ou seja, foi uma palavra que Deus determinou lá em Gênesis capítulo número 6. Mas Jesus veio, ele disse: mas eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Jesus disse que iria rogar, em João capítulo 16, versículo 14: e eu rogarei ao Pai. Ou seja, Jesus ia rogar para que ele enviasse outro Consolador, o Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus, que ele chega lá, ele roga ao Pai. Mesmo o Pai dizendo que não enviaria, Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou. Por quê? Porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, é o Verbo de Deus dito, revelado. Tem a palavra escrita, a palavra dita e a palavra revelada. A palavra do Senhor, quando Satanás começou a tentar a Jesus, em Mateus 4, Lucas capítulo número 4, o próprio diabo, ele usa a palavra de Deus. Ele vai dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele continua, e ele vai usar um texto do Salmo 91. Pula, porque está escrito a teu respeito, ele dará ordem a teu respeito para que não tropece com teus pés em pedras. Isso que o Satanás, o diabo, usa lá em Mateus capítulo número 4, na tentação de Jesus. Mas Jesus vai usar a palavra também, dizendo: dito está. Jesus fala a palavra, o último estágio da tentação é quando Jesus diz dito está. Ele não diz está escrito, ele diz está dito. Por quê? Porque está escrito é uma parte da palavra de Deus. Como? Por exemplo, está escrito na Bíblia que Davi pecou com Betseba. Está escrito tantas outras histórias. Está escrito que Elias deitou embaixo de um zimbro. Agora, dito, ou seja, a palavra escrita foi o que os homens vivenciaram. E dito é o que os homens profetizaram segundo a vontade de Deus. Quando Jesus disse para Satanás, na última tentação, na quarta tentativa do inimigo contra Jesus, que Jesus disse, dito está, no original do grego, porque no Novo Testamento foi todo escrito em grego, porque na época de Jesus o grego estava em ascensão naquela época, e então foi todo escrito no grego. Como foi escrito no grego, está escrito, na última estágio, dito estás, só o teu Deus adorarás, e só a ele servirás culto. Ou seja, Jesus está dizendo que está dito, não está escrito, está dito. Dito por quem? Dito pelo próprio Pai, porque foi o Pai que disse lá no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, capítulo número 20, quando o Senhor diz, dando a ordem aos 10 mandamentos, e ele diz que dito está, o Senhor disse que só o teu Deus adorarás e só a ele servirás culto. Ou seja, não está escrito, está dito. Dito por quem? Dito pelo Pai. E tudo que o Pai diz, tudo que o Pai fala, a inspiração tem que acontecer. Quando Jesus disse dito está, então a Bíblia diz que Satanás, o diabo, então se ausentou dele. Porque o inimigo vai sempre se ausentar quando você usar a palavra de Deus, a palavra dita saída da boca do Pai. Porque não há nada que resista àquilo que sai da boca do Pai. Não há demônio, não há trevas. Gênesis capítulo número 1 é a prova disso. Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. A Bíblia diz, então o Pai vem e diz, haja luz. Pronto. Aí houve luz, por quê? Porque o Pai disse. Então a palavra dita, para você ver que a palavra do Senhor, o autor da Bíblia não é homens, o autor da Bíblia é o próprio Pai. Ele disse, libera o verbo, e o verbo é o Filho. O Pai disse e o verbo executa, e o verbo é Jesus. Por isso João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, dizendo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito poderia ser feito sem ele. Vamos ler para você pega a sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, para você entender a inspiração da palavra de Deus. João capítulo 1, você tem a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia, está escrito assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, olha o que João está escrevendo. Ele está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quando o verbo estava com Deus? Na hora que o Pai disse, na hora que o Pai ia em Gênesis 1, versículo número 3, e disse, na hora que o Pai disse, o verbo estava com ele, o verbo estava oculto. Como diz, usando as 3 dispensações bíblicas, Efésios capítulo 3, versículo número 10, que diz que o filho estava oculto no seio do Pai. Então o filho estando oculto, e como diz também João capítulo 1, versículo 18, que o filho estando oculto no seio do Pai, ou seja, o verbo estava com ele. Quando o Pai libera o verbo, que é o verbo é a ação, é a palavra dita, o Senhor diz a palavra, que é o verbo, e todas as coisas foram feitas por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo, por que não poderia ser feito? Porque se o Pai não falasse, se o Pai não dissesse o verbo, não liberasse o verbo, nada aconteceria. Porque isso é onde nós entendemos agora a fé, o poder da fé. É onde você vai entender o que é fé. Porque o que é fé, pastor? Fé é você crer e profetizar naquilo que você crê, você falar a palavra de Deus. Exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo número 17, Jesus saiu com 3 discípulos, Jesus sobe ao monte da transfiguração, e ele tinha 12, pega 3, ele deixa 9. Jesus deixando 9 discípulos, a Bíblia diz que ele vai, e um certo homem traz o seu filho que é endemoniado, e a Bíblia diz que ora ele caía na água, ora caía no fogo, enfim, era um filho lunático. Trouxeram ao discípulo, e os discípulos não puderam expulsar. Então quando trouxeram a Jesus, geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Que Jesus vai expulsar os demônios que estão naquele menino. E os discípulos o interrogam, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque se tiveres fé, aí Jesus diz, como? Ele não está dizendo que é como um grão de mostarda, o menor grão da face da terra, como um grão de mostarda, e disser ao monte, lança-te no mar, então se fará. Perceba que Jesus está dizendo que não basta ter fé, tem que dizer, tem que falar, liberar a palavra dita. Foi o que o Pai fez. O Pai, ele viu a terra sem forma e vazia, e ele disse, quando ele disse a palavra dele, quando ele disse o verbo, então as trevas foram dissipadas e a luz chegou e começou a construção. Isso é fé. A sua fé, ela é manifestada pelo que você diz, pelas palavras que saem da sua boca. Seu exemplo, porque a Bíblia diz, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso 21, a boca fala do que o coração está cheio, porque do coração procede todos os males. Então a boca fala do que o coração sobeja. Se você está com o coração cheio da palavra de fé, você vai falar a palavra de fé. Agora, se seu coração está cheio de incerteza, de insatisfação, você vai liberar a palavra de negatividade, enfim. Porque a nossa boca fala do que o coração sobeja, está cheio. Porém, quando o Pai diz, haja luz, o Pai está ordenando, porque o Pai crê na luz, ele queria que aquilo acontecesse. E quando nós cremos e dissemos, aconteça isso, montanha te lança no mar, montanha te vai para ali, montanha, problema saia, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, no nome de Jesus, está repreendido, saia, quando você ordena em nome de Jesus, e diz para a montanha sair, ela vai ter que sair, porque a fé é isso, você tem que crer e você tem que dizer. O que é fé, pastor? Fé é primeiro a coisa, fé é o fim e fundamento das coisas que você vê por antecipação. Ou seja, você não consegue ver o que é a possibilidade, mas a fé lhe faz acreditar que a possibilidade existe e ela vai acontecer o milagre. Por exemplo, quando Deus fez o primeiro homem, Adão, ele queria que o homem vivesse pela fé. Ele coloca o homem dentro do jardim do Éden, como diz a Bíblia, ele colocando o homem ali. E o Senhor queria que Adão abrisse os seus olhos da alma. Quando o Senhor fez o homem em 3
em três dimensões. O homem em corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 25, que o homem é dividido em três partes, espírito, alma e corpo. Só que o Senhor fechou os olhos da alma do homem. Quando o Senhor fez o homem, Ele deixou só os olhos físicos, carnais abertos, os olhos do corpo, mas os olhos da alma estavam fechados. Então Adão teria que abrir os olhos da alma pela fé. O Senhor coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem teria que escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se o homem comesse da árvore da vida, o homem se tornaria eleito. Eleito como, pastor? Ou seja, o homem estaria salvo eternamente, não precisaria ter Jesus ter vindo. Por exemplo, se o homem tivesse comido da árvore da vida em Gênesis e não tivesse comido a árvore do bem e do mal, o que acontecia, pastor? A Bíblia, ela não teria essas histórias que nós temos. Ela pularia de Gênesis capítulo número 2 para Apocalipse 21, logo para o novo céu e para a nova terra, ou seja, felicidade constante, eternamente, sem dor, sem lágrima, porque o homem comeu da árvore da vida, e comeu da árvore da vida, se tornaria eleito, ou seja, não teria mais perigo algum de o homem mais pecar, e o inimigo não teria mais como atormentar o homem, porque o homem já estava eleito de como pecar. Mas o homem, por ele não ter fé, Adão, por ele não saber usar a sua fé e querendo abrir os olhos da sua alma, a serpente diz para ele: o que foi que Deus disse? Essa é a pergunta sempre que o inimigo faz para nós quando o Senhor coloca um propósito no seu coração. O que é que Deus diz? E a Bíblia diz que Eva responde, diz: não comereis. Aí ele diz: porque no dia que... Aí Satanás vai tentar no Gênesis capítulo número 3, porque no dia que comer ele será como Deus, porque ele será no bem e no mal. E o homem é doido para conhecer, o homem almeja, está dentro da essência do homem, querer conhecer o bem e o mal, ou querer ser como Deus. Se você presta atenção em todas as histórias dos imperadores, começando desde Gênesis capítulo número 10, da época de Nimrod, quando a Torre de Babel, capítulo 11, a Torre de Babel vai sendo construída, os homens vêm querendo ser Deus desde esse tempo. Perceba que todos os imperadores de toda a história romana, grega, egípcia, todos os imperadores, eles querem ser Deus, eles desejam ser como Deus. É o que a serpente coloca no coração dos homens, tentar fazer os homens pensarem que eles podem ser como Deus ou que eles é igual a Deus. É o que a serpente fez, ali foi o que a serpente fez com Adão e Eva. Tu serás como Deus. E Eva e Adão também, movidos por abrir o entendimento da sua alma, eles, em vez de comer da árvore da vida, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, abrindo então os seus, porque o homem tem 4 olhos, os olhos do físico e os olhos da alma, abrindo-se então os olhos da alma para o conhecimento do bem e do mal, só que abriu em desobediência. Eles abriram os olhos da alma em pecado, porque desobedeceram uma ordem direta do Pai, uma ordem direta de Deus, uma ordem direta da palavra do Pai. Como eles obedeceram uma ordem direta da palavra do Pai, agora eles desobedeceram e pecaram contra Deus e ficaram conhecendo agora o bem e o mal, abriram os olhos da sua alma em desobediência. É o que o homem procura até hoje. O homem vai para cartomante, vai para espírito, vai para espírita, para pessoas, porque eles querem abrir os olhos da sua alma, querem conhecer o futuro, querem conhecer e querem ser parecidos com Deus. É o problema da humanidade, querer ser como Deus, mas infelizmente nós já seremos como Deus quando nós obedecemos a Ele. Nós seremos imitadores. Efésios capítulo número 5, versículo 1 diz assim: sejai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você quer ser como Deus, imite a Deus em amar, em perdoar, em perdão, em amor, em misericórdia. Seja como Deus. Você pode imitá-lo. Nós não podemos ser igual a Ele, mas podemos imitá-lo. Segundo, e nós podemos usar o poder dele. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: todo o poder me dá dos céus da terra. Lucas capítulo 10, versículo 19 ou vice-versa, ele diz assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em toda obra do maligno. Meu irmão, minha irmã, meu querido aluno, você tem autoridade, você tem poder de Deus em sua vida. Você só tem que ser imitador de Deus, como filhos amados, como diz a palavra. Ou seja, então a palavra dita de Deus, ela produz em nós a fé. A palavra de Deus, ela produz em nós a fé. Por quê, pastor? Porque a fé, ela só entra em nossos corações
pela inspiração da palavra. A Bíblia diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus gera fé em seu coração. E gerando a fé, ela vai gerar também as palavras que vai sair da sua boca. Então toda a escritura da palavra de Deus, ele é o autor da Bíblia. E o tema central da Bíblia, pastor, quem é? O tema central da Bíblia é Jesus. O autor é o Pai, o tema central da Bíblia é Jesus. E o inspirador, o Espírito Santo, inspirou os homens para escrever e viver momentos que Jesus iria viver. Vou ler uma parte aqui da sua apostila. Você que tem a apostila, pode pegar a sua apostila, imprimir e nos acompanhar, você vai aprender mais. Eu estou dando só porque essa é uma aula introdutória para aqueles que estão começando agora a conhecer a palavra de Deus. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é sua inspiração. O que diferencia a Bíblia dos outros livros é a inspiração. Por exemplo, você pega um livro secular e você lê um livro secular, você não tem desejo de repeti-lo a lê-lo, porque não tem nenhuma inspiração. Você não lê um jornal todos os dias, o mesmo jornal, porque o jornal não tem inspiração, a história é vazia. Você não vai ler uma revista, as mesmas revistas todos os dias, você não lê. E a Bíblia você lê o mesmo livro todos os dias, e detalhe, você não esgota ela. Porque a diferença da Bíblia para os outros livros é a sua inspiração. Porque a inspiração dela é divina. Ela não é da terra. A Bíblia é uma constituição dos céus. É a palavra de Deus. Ela contém a palavra e ela é a palavra de Deus aqui. Ou seja, por ela ser inspirada, nós lemos, relemos e não cansamos de ler. E cada vez que você lê a Bíblia, você descobre uma coisa nova nela. Às vezes em textos que você já leu há muitos anos, ou que continua sempre lendo, você descobrirá outras coisas novas. Por quê, pastor? Por causa da sua inspiração. Prova que ela não é um livro comum, ela não é um livro natural como os outros livros. Ela é de fato um livro da palavra de Deus, ela é de fato um livro sem precedentes, sem limites. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Pela sua inspiração, se você pegar 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu vou ler aqui 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, para você saber a inspiração da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha o que está escrito. Toda a escritura é inspirada. Inspirada por quem? Inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a representação, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Veja que toda a escritura é inspirada, toda a palavra de Deus é inspirada. Para quê? Por que ela é inspirada, pastor? Aqui tem pelo menos alguns benefícios que a inspiração da palavra de Deus traz para as nossas vidas. Toda a escritura é inspirada por Deus, o Pai, e é útil para o ensino. Primeiro o ensino. Por que ela é inspirada para o ensino? Porque o homem tem que aprender, conhecer a palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo número 12, lá tem as armaduras de Deus. E a última armadura é a arma que diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Nós temos uma espada e nós que somos cristãos evangélicos, dizemos muito que nós temos a espada, a palavra de Deus. Mas muitos dizem que tem a espada. O segredo não é ter a espada. O segredo é usá-la e conhecer essa espada. É conhecer. Como você vai usar uma arma que você não conhece? Você tem que conhecer. E ele diz, é apta para o ensino. O homem tem que aprender. Quando o homem deixar de aprender, ele tem que parar de ensinar.
O homem não pode deixar de aprender a palavra de Deus. A palavra ela é para o ensino. Ensino de quê? Ensino para nos ensinar sobre as coisas dos céus, sobre as coisas da terra, para nos ensinar sobre Deus, sobre o que nós, áreas da nossa vida que nós procuramos resposta há muitos e muitos anos. Quantos procuram resposta para a sua vida, para as circunstâncias e não encontra? E é verdade, Deus já nos deu toda a resposta. Ela é o manual que nos conduz à vitória certa. Ela é o manual que nos conduz e nos segura no caminho. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas encontrareis a vida eterna. Percebe que Jesus está dizendo que nós encontraremos a vida eterna na palavra. E nós temos que conhecer. Por que eu tenho que conhecer a palavra? Porque elas falam de vida eterna, nós acharemos a vida eterna dela. Porque eu tenho que aprender e conhecer a palavra? Segundo, porque Jesus diz no Evangelho de João, capítulo número 15, versículo de número 7. Está escrito assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires vos será feito pelo meu Pai que está nos céus. Perceba que Jesus está dizendo que quando nós aprendemos e temos a palavra, tudo que pedimos será concedido pelo Pai. Por quê? Mas para o Pai dar o que você quer, para o Pai dar o que você precisa, para o Pai fazer o que você necessita, é necessário o que Jesus diz: a palavra dele está em você. E se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, ou seja, Jesus está dizendo que a palavra dele tem que estar em você. Você tem que aprender, você tem que aprender. O homem que não aprende a palavra de Deus, infelizmente, ele é cego. Ele é cego a respeito da vida, a respeito de Deus, porque só o meio de conhecer a Deus é conhecendo a sua poderosa palavra. Ela serve para que ela é inspirada por Deus, primeiro para quê? Para o ensino. Depois, para repreensão. Por que repreensão? Para redaguir, repreender. Porque a palavra de Deus, ela não nos deixa errar. Ela não nos deixa errar. Quando você vai no caminho, está andando no caminho, que você tenta desvirtuar do caminho, a palavra do Senhor vem e te confronta e te diz: está errado. Ela fala no seu coração: está errado, está errado. Ela vem repreendê-lo, não permitindo você caminhar no caminho errado. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 40 e 42, 43, dois discípulos de Emaús. Jesus tinha dado a ordem aos discípulos, ele já tinha morrido, já tinha ido para a cruz, já era mais do quarto dia da crucificação, e dois discípulos que estavam junto com o discípulo de Jesus saíram no meio dos discípulos e saíram em direção a Emaús, fugindo com medo da pressão romana que havia naquela época. Já tinham matado Jesus, eles estavam com medo e saíram. Mas Jesus deu uma ordem que eles ficassem em Jerusalém. E eles fugiram e foram embora para Emaús. Pregaram o caminho errado. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Eles foram para Emaús. O lugar deles não era Emaús, o lugar deles era Jerusalém. Foram para Jerusalém. Mas a palavra do Senhor vem repreendê-lo. Como? A Bíblia diz que Jesus veio, eles não conheceram que era Jesus, veio e começou a falar com eles a respeito da palavra, desde o livro de Moisés, dos profetas e dos salmos, falando com eles a respeito, e foi repreendendo, a ponto que no final eles conheceram que era Jesus que estava falando com eles. E o que foi que aconteceu? A Bíblia disse que eles voltaram, e um diz assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava ali a palavra? O coração deles ardia quando Jesus ensinava a palavra. Eles não sabiam que era Jesus, não conheceram. Só na hora de partir o pão foi que eles conheceram que era Jesus. Pastor, por que na hora de partir o pão? Porque era assim: na hora de partir o pão, sempre o visitante que partia o pão, e o visitante ficava com a parte maior e dava a parte menor para o anfitrião, para o dono da casa, ou então para aquele que deu o pão a ele. E Jesus, ele era diferente. Ele sempre ficava com um pedaço menor e dava o maior para os seus convidados. Jesus era amor, ele sempre nos dá o maior, ele nos dá um pedaço de pão maior. Primeiro porque ele é o verdadeiro pão da vida, e ele deu-se a sua vida por nós. Por isso ele diz em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí eles conheceram no partir do pão, e ele diz, no ardia, quando eles conheceram que era Jesus, a Bíblia diz que eles voltaram de Emaús para Jerusalém, porque ela é apta para repreender. Porque quando você estiver caminhando em caminho errado, ou tentar descer para Emaús, a palavra te repreenderá.
E Jesus era o próprio verbo do Pai. Era o verbo ensinando o verbo ensinando a palavra, o verbo, Jesus era o verbo ensinando o verbo para os discípulos de Emaús, e assim eles retornaram. Todavia que você estiver descendo para Emaús, então a palavra você vai repreender, fazer você retornar para Jerusalém. Qual a diferença de Jerusalém para Emaús? Jerusalém é o lugar de habitação da paz, onde Deus habita. Jerusalém era o lugar da promessa, onde o Espírito Santo viria. Eles teriam que esperar em Jerusalém, eles não quiseram esperar em Jerusalém, com medo, e a palavra do Senhor fez com que eles retornassem. Deus faz a gente retornar sempre. Vamos continuar o versículo. Para repreender, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, porque ela nos deixa perfeito. Porque só a palavra, a Bíblia, impede de você pecar contra Deus. No livro de Salmos 119, versículo 11, está escrito assim: coloquei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando a palavra do Senhor está dentro do nosso coração, ela nos segura e nos dá temor para não pecarmos contra Ele. E aí aqui, para que o homem esteja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é inspirada para isso. O Senhor inspirou a palavra dele para que nós possamos sermos formados, transformados, habilitados para toda boa obra no seu reino. Então é a diferença da Bíblia para os outros livros. É a sua inspiração. Ela é inspirada pelo próprio Deus. E o que é isso? Agora, o que é inspiração? Deixa eu explicar para você. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre os escritos bíblicos, capacitando a receber, a transmitir a mensagem divina, sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão assim diz o Senhor. Porque ela é a inspiração? Porque como é a inspiração, pastor? A inspiração é a influência do Espírito Santo, a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre o homem que iria profetizar, sobre o homem que escreveu, sobre o homem que viveu as histórias do Antigo Testamento. Há uma influência sobrenatural. O Espírito Santo vinha e agia naquela ocasião e tomava a boca do homem. É tanto que se você pegar a Bíblia, você vai ver uma expressão, principalmente no Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor. Essa expressão assim diz o Senhor é como se fosse um carimbo, uma marca, a marca divina, sabe? Provando que Deus está falando e provando que a Bíblia é inspirada. Esse assim diz o Senhor é como se fosse um logotipo da inspiração divina. O profeta sempre que ia falar, ele dizia assim diz o Senhor. Essa expressão assim diz o Senhor, ela aparece na Bíblia aparece na Bíblia 2.600 vezes. 2.600 vezes a expressão assim diz o Senhor, principalmente no Antigo Testamento, ela aparece na Bíblia 60 vezes. Nos 66 livros, além da expressão equivalente, foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Por exemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 5, 2 Crônicos, capítulo de número 20, versículo 14, capítulo 24, versículo número 20. Essa é a inspiração da palavra do Senhor. Ela não tem inspiração humana, a inspiração dela é totalmente divina. Por isso essa expressão assim diz o Senhor. A palavra do Senhor, toda ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, uma influência sobrenatural. Quando nós viemos aprender a palavra, as profecias e conhecer mais sobre o reino de Deus, conhecer sobre sua palavra, nós entendemos que precisamos, que vivemos pela palavra. O homem pensa que vive de dinheiro, de comida, de dormir, descansar, de tudo. Jesus diz, nem só de pão. Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na tentação com Lúcifer,
Deixa eu ler Mateus capítulo número 4. Você pode ler Mateus 4, Lucas 4, que eles falam a mesma coisa, a tentação de Jesus. Alguns com os detalhes a mais, outros com detalhes a menos. Aqui no versículo de número 4. E Jesus, porém, respondeu, está escrito, como já disse a vocês, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que o homem viverá? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, de toda, não é de algumas, é de toda, porque existem muitas pessoas que eles querem, eles creem na palavra do Senhor, nas palavras que são de promessas, as palavras que massageiam o seu ego, mas Jesus disse, não é daquelas palavras de devocionais que massageiam o ego, é de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, toda a palavra. Se é toda a palavra, ou seja, palavra de exortação, palavra de repreensão, palavra de mudança, palavra de caráter, palavra de bênção, enfim, nós vivemos, o homem vive de toda a palavra. Por que o homem vive, pastor? É simples, porque Deus criou tudo por sua palavra. Se Ele criou tudo pela palavra, pela Bíblia, pela palavra dele, então o homem vive pela palavra. Por que ele vive pela palavra? Porque no livro de Gênesis, capítulo 1, eu tomando ele por exemplo, Deus criou tudo por ele, tudo pela palavra. Então se tudo foi criado pela palavra, o homem tem que aprender a viver também pela palavra. Quando o homem aprender a viver pela palavra de Deus, o homem vai aprender a viver bem, porque o homem só aprende a viver bem quando ele aprender a viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa fonte de vida do Espírito. Ora, para você descansar o seu corpo, você come e dorme, você descansa o seu corpo. Agora eu pergunto, para você descansar a sua alma, para você descansar o seu espírito, como? Como você vai descansar a sua alma? Só tem uma coisa que alimenta a alma. Para você alimentar o corpo, você come. Para descansar o corpo, você dorme. Agora, para alimentar a alma e para descansar a alma, como? Para alimentar a alma, só através da palavra de Deus. Para descansar a alma, só através da palavra do Senhor. Por que através da palavra de Deus? Porque só através da palavra de Deus é que nós iremos. Dessa palavra nós iremos descansar a nossa vida, a nossa alma em Deus, em nome de Jesus. É o seguinte, partiremos para a terceira aula. Deus abençoe a todos agora. Você que está estudando, pegue o seu livro e vai estudando mais. O seu livro tem mais outras informações. Eu estou dando só aqui um básico para vocês entenderem e procurarem incentivar a aprender a palavra mais de Deus. Vai aí no seu livro, você que está no nosso link, vai lá no link abaixo, você baixa o seu livro, a segunda parte da aula. Deus abençoe.